Fala, concurseiro e concurseira, a gente começa hoje aqui no canal uma playlist dando conta de resoluções de provas na íntegra da AOCP, uma entidade aí que faz vários concursos pelo Brasil, e esse é o nosso episódio 1 de 10 episódios comentando provas aplicadas de preferência no ano de 2023, que é no momento em que a gente grava esse vídeo, tá bom? Então a gente vai ver aqui a prova do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, aplicada em 2023, tá? Então, diz o texto: dicas para enfrentar o mal-estar. Vida sem sofrimento não tem, mas há formas piores e melhores de encará-lo. Vera Iaconelli, 5 de setembro de 2022. Olha só, tem uma coisa aqui interessante logo para a gente começar, que eu acabei de falar, né? Tem uma coisa interessante que também a Vera Iaconelli faz aí no título da notícia. Vida sem sofrimento não tem. Esse tem aqui coloquial, né? Vida sem sofrimento não existe, não há. Esse tem é um coloquialismo muito comum na fala da língua portuguesa brasileira. Vida sem sofrimento não existe, mas há formas piores e melhores de encará-lo. Encará-lo o quê, né? Encarar o sofrimento. Vamos subir aqui para continuar a leitura. Uma dica é admitir que a consciência, que é uma ferramenta recém-adquirida pela humanidade, está fadada a fracassar em suas pretensões iluministas. Se a intenção for dar conta da experiência da vida apoiada na capacidade de atribuir-lhe sentido, melhor enfiar a viola no saco. Foi na tentativa de tudo entender, controlar e predizer, capturados por excessivas promessas da ciência, que nos perdemos. Entre encontrar o sentido da vida, esse U, né, marcado com aspas aí para salientar, entre encontrar o sentido da vida ou vivê-la, sugiro investir na poesia. Outra dica é admitir que sem o outro não dá. Não apenas porque o isolamento mina nossas forças, mas famosa construção em que o mais não é adversativo, né? É soma. Não apenas porque o isolamento mina nossas forças, mas também porque nunca estamos inteiramente sós. O diálogo interno implica um outro que nos habita, nos julga, adula e recrimina. Paradoxalmente, pode-se dizer o oposto também. Nunca estamos verdadeiramente acompanhados pela impossibilidade estrutural de compartilhar a experiência. Subindo aqui mais um pouquinho. O encontro com o outro pode confirmar nossas péssimas expectativas, mas também, de novo ele aí, né, pode nos surpreender, como quando percebemos que todos os amores da nossa vida foram horríveis, exceto um. E justo esse que escapa à série, né, pode acabar levando a bronca que cabia aos anteriores, justamente por contrariar experiências e expectativas. O encontro com o outro tem desses embaraços e deleites. Quando o outro nos deixa, voluntário ou involuntariamente, nos expõe a um dos maiores entraves de qualquer relação, que é o medo de sofrer, claro. A técnica de se isolar para não sofrer seria boa se funcionasse, mas o isolamento é fonte de inesgotáveis sofrimentos compartilhados no divã. Vivemos o paradoxo das relações humanas incrementado pelas agruras da era midiática. As ferramentas que poderiam nos aproximar magicamente confirmam que não há tecnologia que resolva o infantil em nós que permanece ainda que a infância chegue ao fim. Mais do que aproximar, as mídias têm promovido o sofrimento em escala global e instantânea. Tem também a dica de cuidar. Não esse cuidado compulsório imputado às mulheres para fins de desoneração da responsabilidade dos homens, mas o cuidado que emerge do reconhecimento de que o outro é feito da mesma massa que nós. Cuidar e ser cuidado é a dobradinha de ouro rumo à civilização que parece cada vez mais distante. Então um texto aí com certo grau. Gostei muito dele não, de confusão assim, traz vários argumentos em simultâneo, mas a prova, ainda tem aqui o parágrafo final, né? A prova vai fazer um foco muito grande na parte gramatical e nem tanto na interpretação, tá? Por isso que eu não estou aqui parando e detalhando. Vamos ver aqui o finalzinho do texto, o que é que ele diz. Por fim, mas sem esgotar o tema, vá ao teatro. Por quê? Vai passeando assim por várias coisas. Pois se trata da principal experiência coletiva na qual o outro nos invade tentando ultrapassar pela poética nossa obsessão pelo sentido. Quer dizer, a arte transcende, né? Traz sentidos que a gente pode não compreender racionalmente, mas que ficam em nós. O teatro tem algo embaraçoso que ultrapassa o cinema, o corpo a corpo com os atores em tempo real, com direito a falhas e ao constrangimento de se deixar emocionar e ser visto por quem te emociona, enaltece nossa fragilidade ao invés de disfarçá-la, de escamoteá-la. Então, disponível aí essa coluna da Vera Iaconelli na Folha de São Paulo, acesso em 9 de janeiro de 2023. Portanto, uma prova, né, cujo texto foi base, né, já de 2023. Então, o que é que perguntou aí a OCP nessa prova
de nível superior, portanto. Ó, em relação ao subtítulo do texto, que está aqui, né? Quando a gente pensa do outro lado, vamos só mudar aqui, subtítulo, né? Vida sem sofrimento não tem, aquele tem que eu citei, mas há formas piores e melhores de encará-lo. Sobre esse trechinho, o que é que a gente pode falar, né? Em relação ao subtítulo do texto, assinale a alternativa correta. Os verbos tem e há estabelecem concordância com os sujeitos vida e formas, respectivamente, e veiculam o mesmo significado. Então, o verbo ter está usado, de fato, no sentido de existir, no sentido de haver. Então, tem e há são formas sinônimas, a gente pode falar. Não há, poderia ser assim até a redação, né? Não há vida sem sofrimento, mas há formas piores e melhores de encará-lo. Entretanto, esses dois verbos constituem orações sem sujeito. Então, a letra A da questão número 1 já trouxe uma pegadinha aí, porque os verbos têm, né, ter e haver, estabelecem concordância com vidas e formas. E dá para perceber que isso é falso, porque se houvesse uma concordância com vidas e formas, no caso do verbo haver, ele está no singular. Há formas. Então não tem uma concordância aí, mesmo que você não conheça essa especificidade da oração sem sujeito e da concordância com os verbos impessoais de oração sem sujeito, não vai rolar, portanto, marcar o item 1, até porque não tem uma concordância de fato, tá? E veiculam o mesmo significado. Aqui tudo bem, eu gostei desse trecho, né? Tá verdadeiro, mas a questão em si não vai rolar. Letra B, a seguinte reescrita está semântica, sentido, e gramaticalmente correta. Não existe vida sem sofrimento. Perfeito, né? O verbo existir está substituindo haver e ter aí sem problemas. Mas existe não rola, porque existe tem sujeito e a coisa que existe aí são formas. Formas piores, melhores de encará-lo, existem. Então, letra B tem um erro, possui um erro gramatical. Beleza? Letra C. A seguinte reescrita está semântica e gramaticalmente correta. Embora não exista formas piores, mesmo caso, né? Exista formas, no plural, já não rolou a concordância, o sofrimento. Embora não exista formas piores e melhores de encarar o sofrimento, não existe vida sem ele. Então, do ponto de vista semântico, até que a gente tem uma correlação. Eu poderia trocar, deixa eu trocar aqui minha coluna, eu poderia trocar o mas, né, em alguns casos, pelo embora, não tem problema, apesar de as conjunções terem valores semânticos diferentes, a adversativa que está aí, ela é cambiável, ela é trocável com a concessiva que aparece na redação da letra C. O problema da letra C é que também existe esse errinho de concordância. Então eu posso realmente cambiar aí as conjunções, o mais pelo embora, tem que só ver se a posição está respeitada, né? Deixa eu só ver aqui se ele respeitou a posição. Vida sem sofrimento não tem, então embora não exista vida sem sofrimento, poderia botar o embora na frente, ou embora não exista vida sem sofrimento, existem formas piores e melhores de encará-lo. Então poderia botar um embora não exista vida sem sofrimento, deixa eu ver se foi isso que ele usou. Não, ele botou, né? Não, tá tudo bem, tá aceitável semanticamente porque ele mudou. Não vou nem empreender nisso aqui para não demorar muito, mas o sentido tá próximo de fato. Mas já tá errado, não vou perder tempo. A substituição de encará-lo, o sofrimento, por encará-la, manteria a correção gramatical do excerto, mas alteraria o referente do pronome. Sim, se eu botar o feminino, vai estar remetendo à vida e não a sofrimento. Então, letra D, bonitinha, parece aí, já se configura como o nosso gabarito, portanto. E letra E, piores e melhores, se eu mudar a ordem dos adjetivos, não pode ser invertida para melhores e piores, sem que isso cause prejuízo sintático e semântico ao excerto. Não existe nenhum prejuízo sintático se eu mudar a ordem, né? Como é que ele diz aqui até? Relembrando aqui, ele fala em formas piores e melhores. Formas piores e melhores, formas melhores e piores. Não mudou o sentido, nem prejudicou a gramática. Então, questão 1, sem problemas, gabarito delineado, letra D. Tá? Então, nosso primeiro item aí, fechando, né? A primeira questão respondida. Número 2. Assinale a alternativa em que a próclise é a única colocação pronominal permitida pela norma padrão. Então, a próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Então, a próclise é a única colocação pronominal permitida. Lembrando, tá, pessoal, que a intenção aqui não é explicar todos os assuntos, porque do contrário a aula teria horas, tá? A intenção é a gente mapeando e comentando questão por questão, porque o gabarito foi esse ou aquele. Se a intenção for dar conta da experiência da vida apoiada na capacidade de atribuir-lhe
Olhei aqui, não tem nenhum erro, é até comum que depois do infinitivo apareça a ênclise. Então a próclise não é a única colocação pronominal aceita na letra A, também se aceita a ênclise, inclusive sendo até a forma preferida, tá? Então não vou nela. O diálogo interno implica um outro que nos habita. Opa, aqui aparece um pronome relativo, que é uma palavra de atração, e palavra de atração exige que o pronome fique junto a ela, ou seja, antes do verbo. A próclise é a única forma aceita, não poderia dizer que habita-nos. Então a letra B já está certa, a próclise é a única colocação pronominal aceita. Paradoxalmente, vírgula, pode-se dizer, opa, essa vírgula aqui já me diz que eu não posso colocar, paradoxalmente, vírgula, se pode dizer, não se começa, né, depois de vírgula, não se usa depois de vírgula, o pronome átono na norma culta. Então não vai rolar a letra C, a próclise não é a única, pelo contrário, ela não é nem aceita. Diferentemente da A, que eu poderia até colocar ali, atribuir. Letra D, a técnica de se isolar, ou a técnica de isolar-se, como tem também o infinitivo, como na letra A, eu poderia usar a ênclise sem problemas. Então, letra C, a próclise é proibida, e na C é possível colocar a ênclise e não apenas a próclise. E letra E, o corpo a corpo com os atores em tempo real, enaltece nossa fragilidade ao invés de escamoteá-la. Fica até melhor escamoteá-la do que a escamotear. Depois de infinitivo, a gente prefere a ênclise, como eu havia dito. Então, letra E, outra questão que não se aplica. Segundo item nosso, portanto, gabarito, letra B. Então, duas questõezinhas aí já para conta. Vamos passar aqui adiante e fazer a questão de número 3. Então, olha só o que ele diz. Ó. Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita gramaticalmente correta para o trecho, para o fragmento. Dicas para enfrentar o mal-estar. Dicas para enfrentar os... Então, na verdade, é uma questão que ele está querendo saber o plural da palavra, né? Então, qual seria o plural de mal-estar? A palavra que a gente não usa com frequência no plural, então causa uma estranheza quando a gente ouve. Muita gente faz o plural pelo ouvido, né? Mal-estar. Males estares. Horrível, né? Males estar. Horrível. Então, pelo ouvido a gente já vê que males estares, que ele diz aqui na letra B, né? Males estar, da letra C, né? Sem o hífen aqui, não teria nenhuma justificativa, a palavra composta, tá? Então, a gente já vê que são letras estranhas, mas na verdade existe uma regrinha aí por trás. Quando nós temos uma palavra composta formada por elementos invariáveis, como é o caso do advérbio mal, jogou mal, né? Pegou mal, o advérbio é invariável. Então, nesse caso, a gente vai comparar, por exemplo, com a palavra alto-falantes, né? Alto-falante no singular e alto-falantes no plural. A alto aí tem um valor adverbial, portanto, ele não varia, advérbio fica invariável, então mal não tem variação. Então, por isso, já anulei aí as letras, por exemplo, B e C. A questão do hífen não justifica o plural, o hífen desaparecer. Então, a letra E também não aconteceu. Então, nesse caso, como a palavra tem um elemento invariável no início, o segundo elemento apenas vai variar. Então, dicas para enfrentar os mal-estares, tá bom? Então, é uma questão sobre o uso de substantivos compostos, um assunto, portanto, que tem algumas minúcias envolvendo os plurais. Então, quando a gente tem substantivo com substantivo, tem um procedimento diferente de quando, por exemplo, a gente está vendo aí um advérbio com a palavra que está substantivada, tá? Então, estar aí está substantivado, funcionando, portanto, como elemento que tem plural. Já o mal está adverbializado na origem, ele não tem plural, portanto, tá bom? Então, item número 3, gabarito, letra A. Lá vou eu para o item número 4, olha só o que é que ele diz. Sobre o fragmento, entre encontrar o sentido da vida, eu comentei nessa ênfase no U, ou vivê-la, repare que ele bota aspas simples, né? Porque ele já está citando aqui com aspas duplas. Então, entre encontrar o sentido da vida ou vivê-la, sugiro investir na poesia. Assinale o incorreto, tá em maiúsculo aqui, em caps, para você não marcar a correta. A substituição do artigo definido o, que de fato é, pelo indefinido modificaria o sentido do excerto. Sim, né? Eu vou trazer um artigo definido para o indefinido, eu mudo entre encontrar um sentido da vida, é um sentido qualquer, né? E é diferente de o sentido, como se houvesse um único. Então, realmente, se eu trocar um pelo outro, o sentido vai modificar. Então, é verdadeira, mas aí que é a falsa. A conjunção ou coordena, então, coordenada, né? O ou é uma conjunção coordenativa, duas orações e veicula um sentido de alternativa. Vamos ver se ele tem aí o sentido de alternativa mesmo, ou um sentido até de adição. Então, entre encontrar o sentido da vida ou vivê-la, repare, são duas opções. Então, de fato, tem um valor alternativo. Ô, professor Deco,
Me diga aí quando é que o ou poderia ter um valor de soma, quando a gente usa até sinônimos, né? Então eu digo assim, a desnutrição ou a alimentação precária, repare, são expressões muito próximas, eu não estou excluindo uma coisa ou outra, eu estou usando o ou para usar um sinônimo, tá bom? Então eu tenho aí, portanto, um uso muito mais aditivo do que esse uso aí agora que a gente viu que é alternativo de fato. Então a letra B também está certa, eu quero a errada. As aspas no artigo são utilizadas para ressaltar esse item. Tá, eu aceito isso, não tem nenhum problema. Tá? A gente já discutiu desde a leitura do texto. A palavra vida é retomada por um pronome pessoal átono. Sim, o pronome a é um pronome pessoal do caso oblíquo e é átono. Ele não é um pronome que exige preposição. Os pronomes tônicos exigem preposição. É, por exemplo, o me, né? Me ama, né? Ou na forma culta, né? Que seria depois, mas fica feio, ama-me. Mas enfim, não tem preposição. Já o mim, você tem que botar com a preposição na frente. Gosta de mim, então o tônico exige essa preposição e o átono não. Então, vivê-la, né? É um pronome pessoal, do caso oblíquo, e átono também tá certo. Então, lá vou eu pro item que já, por eliminação, é o errado. Vamos ver por quê. Para a autora, investir na poesia é uma opção equivalente a encontrar o sentido da vida. Ó, entre encontrar o sentido da vida ou vivê-la, sugiro investir na poesia. Nenhum dos dois, né? Então ela tá opondo aí como essas duas coisas, vamos viver a vida, não vamos buscar esse sentido. Então, uma questão que foi um pouco estranha porque a letra E caminhou para, né, interpretação de texto muito mais do que um conhecimento, um conteúdo gramatical como os itens anteriores. Tá? Então, questão 4. Letra E, fiz aí uma marcação um pouco diferente, porque eu estou marcando as verdadeiras sempre de amarelo, né? Então, como é que é incorreta? Questão 4 pra gente, letra E. Vamos para a questão 5 agora. Ela aparece aqui já na íntegra também pra gente. Metade aí da prova já está quase chegando. Então, vamos ver aqui do que é que ele fala. Sobre os mecanismos de coesão empregados no texto, então provavelmente vai falar de conectivo, de pronome, retomada. Assinar a alternativa correta. E justo esse que escapa a série, então esse, né, ele tá aí com um elemento que é um pronome que está retomando alguma coisa ou então está antecipando alguma coisa, pelo visto é uma retomada, o termo destacado atua na coesão catafórica, e justo esse. Onde é que tá isso, Deus? Vamos procurar aqui, né, fica mais rápido. Eu não gosto dessas questões que não tem linha, por isso, né, a pessoa fica baratinada. Então achei aqui, ó, e justo esse... Está aqui no terceiro parágrafo, vou ler o parágrafo todo. O encontro com o outro pode confirmar nossas péssimas expectativas, mas também pode nos surpreender. Como quando percebemos que todos os amores da nossa vida foram horríveis, exceto um. E justo esse, que eu já falei, tá? E justo esse, e até a grafia me indica que eu estou diante de um anafórico. Anafórico é o pronome que resgato que eu já falei, e não catafórico que antecipa. Então, questão 5 não vai rolar. Gabarito, portanto, falso, tá? Ele quer a correta, né? Frisando aqui que ele quer a correta. As expressões uma dica, outra dica, e tem também a dica que iniciam o primeiro, o segundo e o quinto parágrafo. Poderia estar parágrafos também, né? Então, bora ver. Ele diz, ó, uma dica. Beleza. Outra dica. Beleza. E lá no quinto parágrafo, já no finalzinho, né? Cadê? 1, 2, 3, 4... Ah, e tem também, né, no finalzinho, tem também a dica. Então, o que esses elementos estão fazendo? É a coesão entre parágrafos, né? A gente está vendo a coesão, uma dica, segunda dica, o texto vai se articulando, tá bom? Então, a razão é essa aí. Vamos ver o que ele diz na letra B. As expressões, uma dica, blá, 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 que iniciam o primeiro parágrafo, respectivamente, atuam na coesão interparágrafos, auxiliando na organização do texto. Plim, perfeito. Perfeito aí. Item B, tranquilo. Já é verdadeira. Uma dica é admitir que a consciência, a qual é uma ferramenta, então esse que é um pronome relativo com vírgula antes, explicativo. Quando é sem vírgula é restritivo. Olha o que ele diz. O termo destacado é um pronome relativo. Plim, perfeito, né? Plim, verdadeiro. Que atua na coesão do texto. Sim, pronome relativo faz essa coesão. Retomando a expressão dica. Uma dica é admitir que a consciência é a consciência que é retomada, não é dica. Então, tá errado na letra C. É o finalzinho, tá bom? Então, letra C também vai embora. Letra D, por fim, finalmente, né? Por último, nesses elementos até de coesão, uma dica, outra dica, tal. Por fim, finalmente, poderia ser substituído por portanto, haja vista serem ambas conjunções concessivas. Não, esse por fim aí é um elemento que está enumerando, né? Então, ele não tem um valor conclusivo, não. Falou aí para muita gente cair, porque é portanto, mas o portanto lá no final... Deixa eu subir aqui para a gente ver.
e trocar aqui a coluna, olha só, por fim, mas sem esgotar o tema, vá ao teatro. Portanto, vá ao teatro não. Por último, tá? Não tem valor conclusivo, como se afirma aí no fragmento. Deixa eu trocar aqui a coluna que eu já estou em noções de direito. Olha só, letra E, portanto, não tem valor de por fim, letra E. Por fim, de novo, mas sem esgotar o tema, vá ao teatro. No último parágrafo, o tema a que a autora se refere é a necessidade de cuidar e de ser cuidado, mencionada no parágrafo precedente. Não, ela traz um argumento novo, não, ela traz uma coisa nova, tá bom? Então, também não é o elemento verdadeiro. Então, questão número 5, gabarito letra B. Vamos mudar aqui nossa coluna. Questão de número 6. Olha só. Assinale a alternativa que indica corretamente a relação sintático-semântica mantida entre as partes do texto. Então vamos ver aqui o que é que as conjunções estão indicando. Não apenas porque, ou não apenas que eu citei, não apenas por isso, mas por aquilo, citei que isso é soma e não consequência. Tá, isso é soma. Não apenas isso, mas também aquilo. Mesmo que o também não apareça, a ideia é de soma. Concessão. O encontro com o outro pode confirmar nossas péssimas expectativas, mas também, de novo, né? De novo, eu estou somando, não estou aí com a concessão. Então, no máximo, alguém poderia dizer aí adversativa se voltasse para ler o texto, porque o mais pode levar a gente a essa simpatia com a adversativa. Quando é tempo. Tô gostando. Quando o outro nos deixa, nos expõe a um dos maiores entraves de qualquer relação. Interessante, né? Se a intenção for, por enquanto é a letra C. Se a intenção for, caso a intenção seja, ó o cizinho de condição, ele diz que a adição, cara de falsa. Se a intenção for dar conta da experiência da vida apoiada na capacidade de atribuir-lhe sentido, melhor enfiar, faltou uma vírgula aí depois de sentido, podia ter uma vírgula, melhor enfiar a vírgula no saco, não é adição, é uma condição mesmo, como a gente já tinha pontuado. E vida sem sofrimento não tem, mas não é adição, né? A gente comentamos, inclusive, lá no passado, que tem um valor aí adversativo, mas a formas ele está aí fazendo uma compensação. Não tem vida sem sofrimento, mas a gente pode melhorar isso, tá? Então uma coisinha positiva depois de informação negativa tem mais a ver com compensação, até adversativa passava, mas a adição não é. Então 6, letra C, tá? A gente marca aí sem maiores problemas. Letra nada. Questão 7, sobre o verbo presente em vá ao teatro, é um mandamento, né? É um imperativo. Assinale a opção incorreta. Beleza, essas incorretas é sempre bom a gente, né, até botar assim uma marcação que tem gente que é lerda, se atrapalha. Então, ele está flexionado no modo imperativo afirmativo. Né? Vá ao teatro, tá mandando positivamente, verdadeiro, tá? Então, que era falso. Ele poderia ser substituído por vai, sem que isso alterasse o sentido do texto. Vai ao teatro. Sim, né? Não mudaria a pessoa se eu trocasse o vá por vai, mas não muda o sentido. Muda a pessoa. Deixa quieto aí. Na falta de algo melhor, volta para B. Ao utilizar essa forma verbal, o autor estabelece uma interlocução com o leitor. Sim, vá ao teatro. Tá falando com a gente que tá lendo o texto. É aceitável. Ele concorda com o termo você, que está oculto. Porque como é o imperativo de você, é a partir do subjuntivo, tá? Ó, que você vá, tá bom? Então, realmente, a partir de você, do subjuntivo, que não tá escrito você, tá oculto. Ele concorda com o tu. Então, aí dá pra ver que a letra D e E, uma anula a outra. Se a D tá certa, a E tava errada. E se a E tivesse certa, a D tava errada. Questão meio mal feitinha, porque dá entrega a tudo aí, né? Então, gabarito da 7, letra E, ele quer a falsa, não é com tu, é com, portanto, o você. Legal? Então, questão de número 8, olha só. E só fazendo aqui um comentário, tá, gente? Se você quer saber sobre os meus cursos de gramática, quer estudar comigo, aqui embaixo na descrição do vídeo aparece o endereço do meu site, www.decoduarte.com.br, e lá você pode se informar sobre os cursos que eu faço de gramática tradicional, inclusive com aula ao vivo toda semana. Você pode assistir gravada se quiser, mas você pode também assistir ao vivo, interagir, tirar dúvida, conteúdo ao vivo toda semana, tá? Então, decoduarte.com.br para você se informar sobre esses cursos baratinho. Você faz um curso comigo, tem grupo de dúvida no WhatsApp, enfim, participa aí da construção da sua visão sobre a língua portuguesa. Questão número 8, e o pessoal vai mandando dúvida, a gente vai tirando, é bacana. Assinale a alternativa em que a omissão da vírgula não prejudica a sintaxe do fragmento. Questão de pontuação agora. Se eu tirar a vírgula, não vai alterar nada. Uma dica é admitir que a consciência, a qual eu falei que essa vírgula era explicativa, se eu tirá-la, ela vira restritiva. O pronome relativo, a qual é uma ferramenta. Então, tirou a vírgula, muda de explicação para restrição. Então, alterou o negócio, tá? Então, não vou nela. Ele quer que não muda nada.
foi na tentativa de tudo entender, vírgula, controlar, que é uma enumeração. Se eu tirar a vírgula também vai ficar um negócio né, embolado aí, tem que botar vírgula. Paradoxalmente, a vírgula não é tão necessária porque um advérbio sozinho, ele dispensa a vírgula. Então, eu poderia realmente botar sem a vírgula. O que ia alterar era a posição do pronome. Então, paradoxalmente, eu teria que dizer, né? Não, pode ser, paradoxalmente, se pode dizer, não, ficaria meio feio, mas não estaria, o se seria atraído pelo paradoxalmente. Mas quanto à vírgula, eu posso tirar. Vamos ver se tem nada melhor aí. A técnica de se isolar para não sofrer seria boa se funcionasse, mas o isolamento, essa vírgula aqui separa orações, né? Então, a vírgula obrigatória, essas orações coordenadas, então, vírgula obrigatória. E se... Ó, eu até comentei, eu acho que esse se já, né? Foi na questão anterior que o cara não botou, tá vendo? O cara não botou aqui na D. Eu até comentei que precisava de uma vírgula aqui, né? Então, engraçado, gente, é que eu não faço a questão antes, não. Peguei a prova aqui, tô respondendo com você ao vivo, tá aqui pra mim, não tô com a coisa preparada. Até separei aqui algumas coisas aqui, o nosso quadro para fazer alguma anotação, mas nem cheguei a fazer anotação nenhuma. Então, essa letra, se eu tirar a vírgula aqui, eu cometo um erro gramatical, porque a oração adverbial de condição, ela tá deslocada. Então, como ela tá deslocada, ela exige a presença da vírgula, portanto, retirar a vírgula daqui prejudica nossa vida. Então, gabarito da questão verdadeira, questão 8, letra C. A vírgula pode ser tirada porque é um advérbio e apenas um advérbio, a vírgula é opcional. Então, não precisava, de fato, eu ter colocado. Ele perguntou quanto à vírgula, então vou aqui trocar nossa coluna e vou para as duas últimas questões. Questão 9 agora. A partir da leitura do texto, finalmente uma questão de interpretação depois de 1000 anos. Olha que maldade da banca. Você já perdeu o feeling do texto, já perdeu o sentido do texto, né? Pô, não tô lembrado mais parágrafo por parágrafo. Então, um negócio que até exigiria que a gente voltasse a ler. Por isso que muito candidato, muita candidata, dá um olhar rápido na prova, vai ver se tem alguma de texto. É, de fato, mais interessante fazer logo as de texto, porque a leitura tá fresca em nossa mente, tá? E aí, se você tiver problemas com o tempo, reler vai te dar uma insegurança. Claro que reler sempre é bom para que você possa apreender melhor o sentido do texto, mas nem sempre você tem esse tempo todo. Tem gente que se embola com o tempo e aí vai te dar uma insegurança quanto a conseguir terminar os outros itens, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. A partir da leitura do texto é correto afirmar que é impossível viver sem o outro, mas também é impossível viver totalmente com o outro. Impossível é forte, né? Eu não gostei de impossível, né? É complicado viver sem o outro e com o outro. Vamos ver se tem algo melhor. A busca pelo sentido da vida garante que as pessoas tenham uma existência livre de sofrimento. Não, isso aqui é muito exagerado, uma questão muito, né, muito definitiva. A gente sabe que a interpretação de texto muito assim, generalizadora, é quase sempre falsa. Isolar-se é a melhor solução para evitar o sofrimento. Não, ele diz que isolamento traz sofrimento. É das mulheres o papel de cuidar dos homens. Gente, sem comentários, né? Sem comentários. Ah, Deco, mas é de acordo com o texto. O texto não disse isso, não, gente. O texto diz, inclusive, que essa é uma desculpa dos homens, tá? Ele diz aqui em algum momento, acho que no final dessa primeira coluna, que... Cadê? Em algum momento ele diz isso. Aqui, ó. Não esse cuidado compulsório imputado às mulheres para fins de desoneração da responsabilidade dos homens. É uma autora, a Vera Iaconelli. Então, essa alternativa, né, D de dado. Então, por eliminação, a gente está ou na A ou na E. Vai se decidir agora. O cinema é tão efetivo quanto o teatro. O texto não disse isso. O texto não disse isso. O cinema é tão efetivo quanto o teatro. No propósito de enaltecer, nossa, ele disse que o teatro é mais, porque tem um corpo a corpo. Então... melhorzinha, letra A, né? Não foi de primeira aquela que eu achei interessante, mas ele diz, né? Tá bom, não é possível viver, é impossível, que eu não gostei, é impossível. Se fosse assim, ó, não é possível viver sem o outro, mas também não é possível viver totalmente com o outro. Ficaria melhor, que é impossível, dei uma radicalizada, mas é a menos pior, vamos dizer assim, na questão 9 é a letra A, né? Vou com ela. Questão 10 aqui, fechando nossos trabalhos. Vamos ver aqui o que ela diz, ó. Assinar a alternativa em que a expressão destacada apresenta o mesmo sentido em pode acabar levando a bronca que cabia aos anteriores justamente por contrariar experiências e expectativas, tá? Justamente por contrariar expectativas e experiências. Então, vamos um pouco causal, né? Pode acabar levando a bronca que cabia aos anteriores justamente porque contraria experiências e expectativas. Vamos ver aí onde é que o pô tem esse valor um pouco, diríamos, causal. Uma ferramenta recém-adquirida pela humanidade. Tem um valor mais de agente, né? A humanidade adquiriu
uma ferramenta. Então não ia muito na letra A, não. Letra B. O outro nos invade tentando ultrapassar pela poética, por meio da poética, também não é ideia muito causal, não vou nela aí. Portanto, letra C, capturados por excessivas promessas da ciência, capturados por causa... Deixa eu ver onde é que está isso aqui no texto, esse capturados, esse negócio de não ter linha é um processo, né? Deixa eu botar aqui para ver se a gente acha... o capturados anterior aqui, logo no início, ó. Vou ler o parágrafo inteiro. Uma dica é admitir que a consciência, que é uma ferramenta recém-adquirida pela humanidade, está fadada a fracassar em suas pretensões iluministas. A ciência, né, não vai conseguir, a consciência também não vai conseguir explicar tudo, ciência e consciência. Se a intenção for dar conta da experiência da vida apoiada na capacidade de atribuir sentido a ela, melhor enfiar a viola no saco. Foi na tentativa de tudo entender, controlar e predizer, capturados por excessivas promessas da ciência que nos perdemos. Capturados, aí também tem um valor a gente, que é capturado por excessivas promessas da ciência. Então, vou voltar aqui, cadê a questão? Né? Letra C, não vou não. Né? Não vou não nela por enquanto. Capturados por causa, não vou não. Nunca estamos verdadeiramente acompanhados pela impossibilidade estrutural de compartilhar a experiência. Então, nunca estamos verdadeiramente acompanhados pela impossibilidade, tem que ir lá de novo, né? Parece também um valor a gente, né? Estamos acompanhados pela, deixa eu ver ali onde é que está no texto, aqui, né? Mesmo trecho até, né? Paradoxalmente pode-se dizer o oposto também. Nunca estamos verdadeiramente acompanhados pela impossibilidade estrutural por causa da impossibilidade. Aí tem um valor. Estamos acompanhados, não é por causa disso, pela impossibilidade estrutural de compartilhar a experiência. Opa, tô gostando da letra D, tem esse valor causal como no fragmento, então já tô marcando aqui a letra D. E letra E, com direito a falhas e ao constrangimento de se deixar emocionar e ser visto por quem te emociona. Por quem te emociona? Ser visto por quem? Por alguém. É o agente de novo, né? Então tá parecida aí com a letra A, por exemplo. Então também não vou na letra E. Então questão 10, gabarito, letra D, tá? Então, pessoal, assim a gente encerra esse primeiro episódio aqui de comentários sobre provas da OCP. Tá? Deixa aqui sua dúvida, deixa aqui o seu comentário para que eu possa interagir com vocês. Se gostou, dá aquele like, claro, né? Compartilha aí com algum amigo que vai fazer concurso, com alguma pessoa que está estudando gramática, vestibular. E a gente se vê no próximo vídeo, episódio 2, de comentários sobre provas da OCP, essa playlist com 10 episódios. Valeu? Beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.